Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Graças a Deus. A igreja se reúne para quê? Para bater cartão, né? Só chega aqui, bate o cartão e tá tudo certo? Para fazer a nossa parte. É assim que funciona? Não. A igreja se reúne para cultuar ao Senhor e adorar ao único que é digno. O único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Esteja com o seu coração focado nisso. Esteja com os seus pensamentos voltados para isso, de que o Senhor é digno de louvor, de que o Senhor é digno da nossa devoção, da nossa atenção, da nossa concentração nesse momento de louvor, no momento da palavra, em todos os momentos que a gente se reúne para adorá-lo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, maravilhoso, Teu nome é santo, Teu nome é bendito e magnífico, Senhor. Não existe um nome tão alto, tão puro, tão doce como o Teu nome, Jesus. Nós aqui como igreja nos reunimos e nos encontramos, Senhor, para dizer isso, dizer que o Senhor é santo, dizer que o Senhor é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de toda adoração, de todo canto, de todo aplauso, de todo derramar, de toda lágrima, Senhor. Tudo é Teu. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nos oferecemos como um sacrifício vivo diante do Senhor, para Te adorar, Pai. Fala conosco nessa manhã. Continua transformando-nos e aperfeiçoando-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, para o Teu prazer, para a Tua glória, conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pela fé, Filho de Deus, eu sou vencedor. Vamos colocar de pé? Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Deus, eu sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, o Filho de Deus, eu sou vencedor. Em Cristo Jesus, todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo amor. Tudo posso em Jesus, e bom pastor. Digno é de receber todo amor.
nome dele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós vencemos a morte, nós vencemos o mal, as trevas e o domínio do pecado no Senhor Jesus. Quando estamos nele, quando cremos nele, nós podemos nos alegrar por isso, porque ele conquistou isso por nós na cruz do Calvário. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, porque você não fez nada para ter merecido isso, para ter conquistado isso, mas ele fez e nos incluiu e nos deu, nos agraciou. Graças a Deus por isso. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em sua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais. Nada vai nos separar. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Deus, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Aleluia, louvaremos ao Deus que nos amou. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre
Aleluia, glória a Deus. Pode se alegrar, pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia, aleluia, irmãos. Irmãos, essa música ela tem uma mensagem tão especial e tão direta. Quando ela diz que eu correrei para te encontrar, Senhor. Não que o Senhor esteja longe, que a gente precise alcançá-lo, que Ele esteja fugindo de nós. Pelo contrário, Ele está próximo, Ele está aqui, nós temos acesso a Ele, direto, por Jesus Cristo, por meio da palavra. Mas esse correrei, Ele diz para mim e para você a respeito da nossa parte, do nosso esforço, em conhecer o Senhor, como é que você vai conhecer o Senhor se você não buscar a palavra de Deus? Como você vai se aproximar de Deus se você não se separar, se você não orar, se você não tiver os seus momentos ali a sós, em secreto, no seu quarto, de joelhos, chorando ou não, cantando para o Senhor? Essa música ela traz essa ideia. Correrei para te encontrar, de novo, não porque o Senhor esteja fugindo de nós, mas porque nós precisamos sim buscá-lo, nós precisamos nos esforçar. Amém? Pois o nosso espírito milita contra a carne. Aleluia. Fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
todos tenham percebido e entendido que essa mensagem da cruz que nós cantamos não é um aval de Deus, uma permissão de Deus para a gente viver a vida do jeito que a gente quer. Não é Deus falando para você, vai lá, faz tudo o que você quiser, do jeito que você quiser, você é o Senhor da sua vida, faça dessa forma que está tudo bem, eu te abençoo, vai lá meu filho, vai em paz meu filho. Não, nada disso. Essa mensagem da cruz que nós cantamos, piscou a luz aí, né? Piscadinha, mas voltou. Essa mensagem da cruz que nós cantamos, ela é totalmente a respeito do justo que se fez maldito. Ela é totalmente a respeito do Filho de Deus, o santo, que se fez impuro. Aquele que nada devia, aquele que em nada errou, em nada falhou, mas tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, o meu e o seu. Inclusive vocês, crianças, ouçam isso. Os seus pecados também estavam sobre Jesus na cruz. Não importa que idade você tenha. O Senhor se entregou em nosso lugar, morreu em nosso lugar. E quando nós cantamos que amamos essa mensagem, nós temos que ter isso em mente. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem de que eu sei que sou pecador, mas também sei que o Filho de Deus, não merecendo, se entregou no meu lugar, foi lá e tomou o castigo que era meu. Também sei que essa cruz que eu quero sempre levar, que eu vou proclamar até eu morrer, é a minha renúncia. É você dizendo não para os seus sonhos, para as suas vontades, aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você sonhou para a sua vida. É sim você renunciando a tudo isso e dando lugar à vontade de Deus na sua vida. Que nós possamos entender essa verdade e confiar nela. Amém? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. as minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e levante
Glória a Deus, glória a Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido, o seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero o que, meus irmãos? A tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos. Grande dia, contigo estaremos pra todo sempre. Só as nossas vozes. Jesus, Alfa. Senhor Jesus, Alfa.
Amém. Pode se assentar. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Bom demais essa canção, né? Nós podemos juntos declarar isso. Que ansiamos pela volta do nosso Senhor e Salvador. Este mundo que é um mundo tão tenebroso, mundo que jaz no maligno, um mundo que é governado por um príncipe das trevas. Só existe paz, irmãos. Só existe paz em Cristo. Não existe paz nas realizações. Não existe paz nas pessoas. Não existe paz e alegria no casamento, no trabalho. Não existe paz em nada nesse mundo, senão no Senhor Jesus Cristo. Somente nele que nós temos a paz. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Abra lá em 1 Coríntios. Amanda, vem aqui ler, por favor. 5, né? Ah, acertei hoje, hein? Sempre erro, né? 1 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. As crianças também acompanhem, tá bom? Na Bíblia aí no celular ou aqui no telão. Também preste atenção nessa leitura. Amém? Bom dia. 1 Coríntios 5. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará.
Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Amém. Graças a Deus. É um texto, certamente, para lermos novamente e estudarmos. Esse 1 Coríntios 5 aqui. As crianças podem vir à frente para orarmos. Amém. Temos até um Avenger aqui entre nós. Ô Manu, você tem que vir antes, filho. Você não pode se atrasar toda vez para chegar na frente. Não pode ser a última. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos também. Senhor Deus, que grande alegria, Pai, vermos tantos olhinhos, tantas boquinhas tão lindinhas, Senhor, diante de Ti. Que alegria, Senhor, vermos essas crianças serem a Tua herança para nós, serem uma bênção que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor se revele a eles, que o Senhor, no coração deles, mostre que são pecadores, que carecem da Tua glória, que necessitam de arrependimento. Que eles entendam isso, Pai. Aqueles mais novinhos e até os mais velhos, também com maturidade, com entendimento, tenham revelação da Tua palavra, Senhor. Que eles sejam luz na escola, com seus amigos e com seus colegas, eles os influenciem, que preguem a Tua palavra, que anunciem que só existe um único Deus, um único e verdadeiro Deus, que não há outro. E que a criação de Deus ela é santa e perfeita, da forma como ela foi feita. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja com eles e sobre eles, Pai. E que mais uma vez eles glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Amém. Eu vou virar para você. Bom dia, a paz seja com todos. Bom dia, glória a Deus, glória a Deus. Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido maravilhosa. Espero que você tenha lido bastante a Bíblia, espero que você tenha orado bastante. Espero que a comunhão com Deus tenha aumentado. Espero que o Senhor tenha se revelado a você através da palavra, através da palavra escrita dele, que o Senhor tenha se revelado a você de forma maravilhosa. Esta é a melhor semana que esse é o melhor tipo de semana que nós podemos desejar. É a melhor semana que a gente pode desejar para nós e para outros. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Hebreus 11, 28 e 29. Vamos ler a palavra de Deus. Hebreus 11, 28 e 29. Hebreus 11, 28 e 29. Diz o seguinte: pela fé,
celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Feche os seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia em que podemos nos reunir aqui como tua igreja. Obrigado pela liberdade, obrigado pela proteção, obrigado pela guarda que o Senhor tem sobre nós. Obrigado por cada coração que desejou estar aqui, Senhor, para poder estar com os irmãos e juntos, como teu corpo, te glorificar, dar honras e glórias ao teu nome, pois é para isso que nós viemos aqui. Louvar ao teu santo e bendito nome. O próprio nome já diz, é um culto ao Senhor. Nós não viemos cultuar homens, não viemos cultuar a nós mesmos. Antes, viemos cultuar ao Senhor. Nós viemos aqui em busca do Senhor. Nos apressamos em buscar ao Senhor. Como Felipe disse, corremos ao teu encontro. Isso significa nos apressar até ti, ter vontade e ânimo, garra para poder te alcançar, Senhor. Mas é claro, o Senhor é quem se revela a nós, o Senhor é quem se dá a nós. Mas nós nos apressamos, já que temos a tua revelação, nos apressamos em conhecer cada vez mais, em saber cada vez mais. Guarda-nos nesta manhã, é o nosso pedido sempre, 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 sempre. Guarda a nossa mente, livra-nos de nós mesmos, se revele a nós, Senhor. Toda vez que nós lermos a tua palavra, quer seja em casa, quer seja no culto, sempre que formos dedicar, Senhor, a nossa mente ao conhecimento da fé, que em nome de Jesus Cristo nós não sejamos roubados, mas que o Senhor nos guarde, a nossa mente e o nosso coração, para focar naquilo que é essencial para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos lembrar da semana passada? O ponto principal da pregação da semana passada, como eu disse, não era uma pregação política, mas por acaso nos serve muito bem, porque nós vimos que, por ordem do rei, né, por ordem de Faraó, todos os meninos que nascessem dos israelitas deveriam ser mortos. E onde? No nascimento, não é isso? Quando as parteiras dos israelitas, a ordem era, nasceu o menino, ou como o pessoal do Nordeste fala, né? Nasceu menino, mulher, eles chamam menino, é tudo filho, né? É assim, né? Tem alguém aqui de lá? Não é assim? Menino é filho, né? Então o menino é filho, não importa se é homem ou mulher. Então nasceu menino homem, já era, mata. E as parteiras obedeceram a ordem das autoridades, a ordem da autoridade maior, as parteiras obedeceram? Não. Elas não obedeceram e não mataram nenhum dos meninos. E aí, quando foram perguntar para elas, por que vocês fizeram isso? Não, as mulheres israelitas, elas são muito fortes. Então, quando a gente chega, o bebê já nasceu, não precisou de nada. E aí, a Faraó, então, faz o quê? Manda matar todas as crianças que estiverem abaixo da cidade, porque assim eu mato todo mundo. E qual que era o motivo que Faraó mandou matar as crianças? Os israelitas estavam se multiplicando muito rápido, eles estavam crescendo, e isso era um perigo. E aí ele mandou matar todas as crianças de certa idade para baixo. Os pais de Moisés aceitaram e acataram essa ordem do maior governante que eles tinham? Não. Eles não se dobraram, antes guardaram e esconderam a criança. Depois colocaram a criança lá na cestinha, colocou no rio, e Miriam foi acompanhando, e quando chegou a filha de Faraó, encontrou, adotou, né, a criança e ainda deu para a própria mãe cuidar, pagou para a própria mãe cuidar do próprio filho, sem saber, é claro que estava acontecendo, toda a manifestação de Deus. Então, ali nós vimos que todo aquele que serve verdadeiramente a Deus não se submete a nenhum tipo de autoridade que não respeita as ordens e a lei de Deus. Então, nós só nos submetemos às autoridades desde que as ordens vindas das autoridades respeitem os preceitos bíblicos. Isso não significa que temos que ter governantes crentes, cristãos, nada disso, mas que respeitem as ordenanças bíblicas, né? Que não façam concessões, perseguição, nada disso. E aí nós vimos que Moisés se manteve fiel, aprendeu sobre o evangelho, e quando já era homem adulto, ele negou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele não quis esse título. Antes ele preferiu
sofrer com o povo do que reinar, sofrer com o povo de Deus do que reinar com o povo do inferno. Ele preferiu sofrer sendo o povo de Deus do que reinar sendo o povo do inferno. Isso nos traz uma lição, porque muitas vezes nós achamos que Moisés foi elevado a um cargo, a uma função extremamente alta. Ele poderia dizer ainda assim, mas eu, com este cargo, com esta função, eu vou ajudar o meu povo. Porque eu estando lá no topo, eu posso ajudar a criar leis, eu posso ajudar a fazer regras, a criar regras que ajudem o povo. Deus deu na minha mão uma autoridade tremenda. Eu não posso dispensar isso. Eu vou usar essa autoridade para o benefício do povo. Seria realmente uma boa justificativa. Mas nunca foi a vontade de Deus que ele fizesse isso. Ele negou todos os benefícios de ser alguém que mora no palácio. Ele negou todos os benefícios de ser alguém que tira proveito do status dele, do lugar onde ele se encontrava. Ele preferiu fazer a vontade de Deus. Ele preferiu fazer a vontade de Deus. Aí hoje, nós vamos entrar em Hebreus 11, 28 e 29. E aí, pela fé, este Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé também atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Que sensacional. Olha o que fala lá em 1 Coríntios 5,7. Lançai fora o velho fermento. Coloca lá para a gente, 1 Coríntios 5,7, por favor. Olha o que diz. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Foi imolado. Pela fé, ele celebrou a Páscoa. O que é a Páscoa? O que é a comemoração da Páscoa? Eu não vou entrar no mérito da questão da cultura judaica, o que é a celebração da Páscoa, do Pessach, a passagem, porque para a gente isso não vai fazer diferença nessa hora. O que nós temos que saber é, a Páscoa foi o derramamento do sangue, a morte do Cordeiro Pascal. E ali já era a representação, já apontava, já direcionava para a obra da cruz de Cristo. Como em 1 Coríntios aqui diz, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O povo estava escravo no Egito. Os líderes do Egito, Faraó, os que reinavam sobre o Egito, já haviam até se esquecido quem era José e do livramento e da autoridade que Deus colocou sobre José para ele reinar ali também sobre o Egito e levar o Egito ao status de maior governo do mundo. Porque foi a partir de José que isso aconteceu, sim? Não foi José que teve o sonho e falou pro Faraó, guarda tudo, que a gente vai ter 7 anos de fartura, nós vamos ter muitos anos de fartura, e depois vai ter uma fome tremenda. E quando você guardar, você vai ter, nós vamos ter para poder dar para o mundo. E literalmente isso aconteceu. As pessoas primeiro trocavam algum tipo de serviço, algum tipo de situação para ter alimento, e depois começaram a trocar suas próprias casas, suas próprias terras, para ter o alimento do Egito. E o Egito se tornou o maior governo que existia naquela época. E ali, na época de Moisés, já havia esquecido isso. Ninguém dava mais crédito do que Deus havia feito através de José para o Egito. Isso também era uma manifestação de Deus, sim, porque também nós não vimos que José, quando ele estava para morrer, quando José estava para morrer, o que ele disse a respeito dos seus ossos? Quando vocês saírem daqui, porque vocês vão sair, vão para a terra que Deus prometeu, levem os meus ossos, porque aqui não é o lugar de meu descanso. Isso nós aprendemos que também temos que ter isso como padrão para as nossas vidas. Saber que o nosso lugar de descanso não é este local. Nós vamos descansar eternamente na terra prometida, reinando com o Senhor Jesus Cristo, na Nova Jerusalém. E aí Moisés, nessa situação, celebrou a Páscoa. O povo sendo perseguido, o povo sendo torturado, o povo sendo escravizado.
Deus avisou, faz o seguinte, se preparem, cinjam as suas costas, junta tudo o que tem que fazer, porque hoje o Senhor vai livrar o povo do Egito. Depois de todas as pragas para o Egito, bênçãos para o povo de Deus, não é? Porque o que aconteceu lá foram pragas para o Egito, mas foram bênçãos para o povo de Deus, não foi? Tudo o que aconteceu foi bênção para o povo de Deus. Foi terrível para os egípcios. E aí, se preparem, que vocês vão sair, que agora não vai ter jeito. Eu vou enviar um anjo da morte, vou enviar um espírito de morte e vou matar com todos os primogênitos. Quem não tiver a marca do sangue do cordeiro sobre os seus umbrais das portas, o anjo vai matar todo primogênito, quer seja de animal, de pessoa, não importa. Todo aquele que nasceu primeiro vai morrer. E aí eles celebraram a Páscoa. Fizeram o sacrifício do cordeiro. Se cobriram ali com o sangue do cordeiro. E aconteceu mesmo, o anjo da morte passou, o destruidor passou e matou todos os primogênitos, menos os que estavam protegidos, estavam sob a tutela, sob a tutela, sob a guarda daquele sangue maravilhoso. E todos os que estavam dentro da casa, guardados pelo sangue, tiveram o livramento da morte. E isso representa o que para nós? A celebração da Páscoa, a celebração da Santa Ceia que nós fazemos. Cristo, depois de muito tempo, foi celebrar a Páscoa, a tradição judaica da Páscoa. Ele estava lá celebrando, lembrando, trazendo à memória, assim como todo o povo judeu celebrava todos os anos, este livramento que havia sido dado para o povo hebreu, para os israelitas. E ali Cristo fala, e aí ele revela, este pão é o meu corpo que é partido por vós. E este vinho é o meu sangue que é derramado por vós. E vocês farão isso, celebrarão esta ceia todas as vezes que vocês se reunirem. E farão isso em memória de mim, anunciando a minha morte, anunciando que eu morri, até que eu venha, até que ele venha novamente para nos buscar. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa do Senhor, obedeceu a Deus, aquilo que Deus havia ordenado para ele fazer. Pela fé, obrigado, man. Hoje quem trouxe não foi uma pessoa tão bonita quanto a minha filha, né? Mas a aguinha a gente aceita. Obrigado. Eu tenho que lembrar de toda vez, antes de subir, trazer. Me perdi. Falei da beleza da minha filha, me perdi. Nós nos reunimos celebrando a Santa Ceia do Senhor, anunciando aquilo que aconteceu. Moisés, pela fé, ele já estava anunciando aquilo que aconteceria muito tempo depois. Aquilo que Cristo iria cumprir plenamente. Não foi a atitude de Moisés, não foi a atitude dos que fizeram ali. A representação, o ato, foi o sangue que estava sobre. A situação ali, o livramento não foi porque eles fizeram e receberam a bênção, não. Ali, o propósito, o apontamento, a finalidade era o sangue do Cordeiro. Deus livrou os bonzinhos e acabou com os mauzinhos naquela situação? Foi isso que Deus fez? Não. Até mesmo porque o povo acabou de sair do Egito, já estava reclamando. Ai, que saudade do Egito. Ai, que saudade da comida que tinha lá. Ai, que saudade. Agora a gente veio para cá para morrer. Então Deus livrou quem era bonzinho e matou os maus? Não. Deus livrou aqueles que estavam protegidos pelo sangue. E matou aqueles que não estavam protegidos pelo sangue. Este é o foco. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Não é o quanto você age, não é o quanto você acha que você é bonzinho, porque você não é, eu não sou. A proteção está, o livramento da morte está, o livramento da escravidão está em todos aqueles que têm a marca do Cordeiro. E a marca do Cordeiro é o sangue do Cordeiro que foi derramado.
Este é o propósito. Este é o propósito. O sangue do Cordeiro que foi derramado. Aqueles que têm a marca da promessa, o Espírito Santo habitando por conta da marca da promessa do sangue derramado do Cordeiro, do corpo do Cordeiro moído. Estes têm o livramento da morte e da escravidão do pecado. Aqueles que não têm esta marca estão já condenados, não vão ser condenados, estão já condenados. Ali, na situação do Egito, nos mostra muito bem o agir de Deus. Quem enviou o anjo da morte? Quem enviou o anjo da morte? Deus. Quem livrou da morte? Deus. Quem matou aqueles que não tinham a marca do Cordeiro? Deus. Muito tempo, por muitas vezes, eu, por causa de um entendimento errado, acreditava que não, isso é o diabo quem está fazendo, porque Deus não faz esse tipo de coisa. Como não? A Bíblia mostra que Ele é o Senhor, Ele manda. Inclusive o diabo obedece às ordens de Deus. Sim ou não? O diabo, tudo que ele faz, tudo que ele age, não foi aquilo que Deus ordenou para ele fazer? Com o propósito final do reino de Deus? Qual o medo que eu devo ter do diabo? Ou de demônios? Ou de manifestações demoníacas? Nenhum medo. Porque, querendo ou não, o inferno, o diabo, Satanás, os demônios, todos estão em obediência a Deus. Todos estão em obediência a Deus. A celebração da Páscoa aponta para o Cristo. A celebração da Páscoa mostra o Cristo desde uma época em que as pessoas não conseguiam ver o Cristo. Lembra lá? Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Pela fé, eles celebraram a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa porque eles não viam ainda o que Cristo ia fazer. Aguardavam na esperança daquilo que Cristo ia manifestar plenamente. Olha aí a fé. Isto é fé. Novamente, não é no que eu acredito que vai acontecer, não é naquilo que Deus está movimentando para acontecer. A minha fé não é colocada sobre o objeto da minha fé. Ah, eu creio que vai haver cura, a minha fé está na cura. Não, está errado. A minha fé está no Deus que pode ou não curar, querendo Ele ou não. Não, eu tenho fé que a minha família toda vai se converter. Não. Eu tenho fé no poder de Deus, que Ele se revela para aqueles que são meus. A minha família, é Ele quem se mostra. Então eu tenho fé que o poder está nele para se apresentar, para se revelar, para se mostrar. Não, eu creio que eu vou conquistar isso ou aquilo, o emprego, a casa. Não, não. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que se quiser, Ele vai dar o que eu desejo ou não. A minha fé nunca pode estar em um local, a minha fé está sempre em Deus que age e faz. A celebração da Páscoa nos mostra muito claramente isso. O que eles fizeram na representação daquilo que Cristo iria cumprir. Assim como o sacrifício de animais. A Bíblia mesmo afirma que o sacrifício de animais nunca trouxe perdão de pecados. Então, por que eles sacrificavam os animais, Betuel? Por que Deus ordenou que eles fizessem isso todas as vezes? Por que Deus, permitiu que eles fizessem todos os sacrifícios? Para que todos os dias eles se lembrassem que existia um ser inocente morrendo no lugar deles, por causa do pecado. Para que eles entendessem o que era o cordeiro que estava sendo morto. Para que eles entendessem o que era aquele sacrifício. Para que eles entendessem o significado do bode expiatório que era lançado no deserto, para que eles entendessem os tipos de sacrifício que haviam todos os dias, durante o dia todo. Pecado disso, pecado daquilo, pecado do outro. Para que quando Jesus Cristo aparecesse, João Batista dissesse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os que estavam ali entendiam muito bem o que era um cordeiro que era morto para supostamente tirar pecados. Quando as pessoas ouviram isso e olharam, eles sabiam muito bem o que era o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Eles olhavam para a história e viam que no Egito o povo foi livre e liberto por causa de um cordeiro, que Deus havia mostrado já a respeito daquilo. Eles sabiam o que acontecia em todo o cerimonial no templo, dos sacrifícios, e de repente um profeta grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali milhares de anos de história estavam resumidos e apontando, estavam direcionando, estavam sinalizando: este é aquele que faz tudo o que a vida inteira vocês fizeram e não conseguiram cumprir, se livrar, abrir mão. Este é aquele que cumpre todas as coisas. Pela fé, eles celebraram a Páscoa, sabendo na fé que Deus havia de fazer coisas muito maiores na manifestação do seu Filho, na manifestação do seu Filho. Pela fé, hoje nós vemos que somente aqueles que verdadeiramente têm o sangue de Cristo sobre as suas vidas é que têm esse livramento da morte. E não é porque é bonzinho ou malzinho, como nós vimos com o povo israelita lá no Egito. Não é porque somos bonzinhos ou malzinhos, ou porque nós achamos que somos melhores do que o outro. Não, é porque Deus assim ordenou. Ele escolheu ser desta forma. Foi Ele quem colocou a regra para a situação. Foi Ele quem determinou. Foi Ele quem direcionou toda a humanidade para ter que respeitar esta ordem. Não há nada que nós façamos que Deus olhe para nós e diga assim: poxa, realmente, ele merece porque ele fez isso ou aquilo. Até mesmo porque merecimento, recompensa é daquilo que nós fazemos por merecer. E o que nós merecemos? O que todo ser humano merece? Por merecimento. Você conquistou isso. O que todo ser humano conquistou para si? Entre céu e inferno. O que todo ser humano conquistou para si? O inferno. É isso que nós merecemos na nossa natureza. Porque nós já nascemos em pecado, nascemos inimigos de Deus. Merecimento, mérito, é isso, esse é o meu mérito. Inferno. Agora, a graça é outro ponto. A graça, literalmente, é de graça. Deus olhou para nós enquanto nós estávamos perdidos nos nossos delitos, quando nem sabíamos quem era Deus, quando não tínhamos noção do que era. Deus nos olhou, Deus pegou as nossas vidas, Deus me pegou, literalmente me levou e me apresentou: este é o meu Filho Cristo. Não é isso que a palavra diz? O próprio Cristo afirmou isso. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode se achegar a Cristo por ser bonzinho, por ter mérito, por ser melhor do que o outro. Afinal de contas, eu não faço as atrocidades que o outro faz. Paulo era um cara tchubiruba, não era? Paulo não era um cara sensacional? Vocês não sabem o que é tchubiruba? Só quem é mais velho que deu uma risadinha. Pô, isso é uma gíria moderna, meu. Ô, bicho. Paulo era um cara sensacional, não era? Santo, não era? Antes de ter um encontro com Cristo. Um cara que, fazia tudo direitinho, não é? Matava cristão, perseguia a igreja, encarcerava os crentes, perseguia Jesus Cristo. Puxa, que gente boa, né? Para Deus escolher ele. Qual foi a mudança de vida que Paulo teve? Quando aconteceu a mudança de vida com Paulo? Quando ele teve um encontro com Cristo. E foi ele que buscou, não foi? Pela estrada de Damasco, ele andava falando assim: Deus se revela a mim. Deus, eu preciso tanto saber deste Cristo que eu persigo, mas eu o amo. Eu mato os cristãos, mas eu amo Jesus. Eu encarcero a igreja, mas eu amo tanto essa igreja. Eu quero viver assim como... Foi isso que Paulo fez? Não, ele estava indo para perseguir. Estava indo para provar a matança. Estava indo para encarcerar. Jesus apareceu para ele. Jesus se revelou a ele. Quem é o Senhor? Eu sou quem você persegue.
Eu sou Deus, aquele quem você persegue. Puxa vida. A transformação de Paulo não é porque ele era merecedor, porque ele conheceu, porque ele sabia o tanto que ele estudou. A mudança que houve na vida de Paulo foi porque ele teve um encontro com Cristo. E quem se apresentou foi o Cristo. Tudo aponta para o Cristo. Tudo aponta para o Senhor. Ah, mas a fé que eu tenho, a minha fé, quem dá a fé? O Senhor, como temos aprendido, ele dá uma fé errada? Não. A única fé que ele dá é a fé legítima, a bíblica. Então, se eu ainda tenho os meus pensamentos, a minha forma de pensar, a maneira como eu acho, mas é que nós temos a tradição na nossa igreja, porque Jesus mesmo falou a respeito sobre tradição. Uma vez, por causa da sua tradição, por causa das tradições que vocês têm, vocês invalidam a lei de Deus. Tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Pela fé, quando eles celebraram a Páscoa, e por milhares de anos que eles celebraram a Páscoa, não tinha a ver com o cordeiro, com o bicho que estava sendo morto. Tinha a ver com o Cristo que iria ser morto, com o próprio Deus se entregando em favor de nós. No 29, deixa eu ver como está o horário. Dá tempo. No 29, diz o seguinte, no 11:29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, eles atravessaram o mar. Pela fé, os egípcios foram mortos e eles tiveram livramento. Olha o que fala 1 Coríntios também. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos ali foram batizados, tanto na nuvem. A nuvem, o que acontecia com a nuvem? Quando eles estavam no deserto, a nuvem cobria eles, para que eles não morressem embaixo daquele sol escaldante. E havia também a coluna de fogo. Mas aqui na passagem está falando tanto na nuvem quanto na passagem do mar. A passagem do mar para eles, tanto a passagem quanto a nuvem, aqui a Bíblia afirma que foi um batismo que eles receberam. E nós temos vários símbolos sobre o batismo, tá? Na Bíblia. Eles receberam o batismo. O início da vida deles fora da escravidão, o início da vida deles longe da morte que o Egito impunha, foi na passagem pelo mar. Ali eles foram batizados para ter um novo caminho e uma nova vida. Eles receberam um batismo de Deus quando saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e Deus continuou cuidando deles durante todo o caminho que eles percorreram no deserto. Quando eles começaram a reclamar, Deus falou assim para eles: quer saber, vou tirar a nuvem, vocês que se virem. Vou tirar a coluna de fogo, se vira. Já que vocês não me querem, se virem. Foi isso que Deus fez? Não. Quando eles levantaram o cordeiro de ouro no meio do deserto, carneirinho de ouro, bonito, Moisés subiu para pegar a lei. Moisés está demorando demais, a gente nem sabe o que aconteceu com esse cara. Vai que morreu. Vamos viver a nossa vida. Arão, vem cá. Faz um bichinho de ouro aqui, um bezerro de ouro para nós, e nós vamos adorar. Quando Moisés desce, estava aquela bagunça. Adoração a demônios de tudo quanto é tipo. Deus falou, se virem? Foi isso que aconteceu? Não. A nossa vida é o deserto. A nossa vida toda é o deserto. Você está passando por um deserto, ore porque Deus vai te tirar. Não vai, porque a sua vida, a minha vida, é o deserto. No deserto o povo caminhou para chegar à terra prometida. Não teve alguém que foi livre do deserto e chegou na terra prometida. Isso que aconteceu?
Muito pelo contrário, de todos os que saíram do Egito escravos. Deus falou, ninguém entra, senão Josué e Calebe. Daqueles que saíram do Egito, quem entrou na terra prometida? 2. Todo o resto que entrou na terra prometida foram filhos dos filhos. Foi a próxima geração. Os filhos, os netos. Deus não deixou de cuidar do povo em nenhum momento. E o povo se rebelou, o povo adorou outros deuses, o povo pecou. Parece alguma coisa com a nossa vida? Que nós andamos a nossa vida todos os dias e a gente peca e a gente adora outros deuses em um momento ou outro da nossa vida e a gente não quer mais saber de Deus e a gente muda os caminhos de Deus para poder falar, não, eu tenho que seguir aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Eu tenho que buscar, como o Felipe disse no começo, tenho que buscar os meus sonhos, a minha realização. Afinal de contas, a vida é minha, Deus me deu. E aí volta como o contrário ao que José fez. Não, mas ele me colocou nisso, então é porque eu tenho que aproveitar isso. E José nos mostra, ele abriu mão de todo. Cara, peraí, Deus na terra era o faraó, sim? Moisés era o quê? Se ele aceitasse ser chamado de filho da filha de faraó, ele seria o quê? O neto de Deus na terra, Deus minúsculo. Ele abriu mão disso porque ele viu, e a palavra de Deus diz, ele viu as coisas que eram muito maiores no futuro. O reino de Deus e o benefício que ele teria eternamente. Nós andamos no deserto toda a nossa vida. Este é o nosso caminho. Nós estamos andando no deserto. Com a esperança do quê? Qual a nossa esperança? A terra prometida. Não é isso que nós temos estudado todo esse tempo a respeito de fé? Que nós somos o quê? Passageiros nessa terra. Nós não somos deste lugar. Assim como o povo não falou, quer saber? Vamos fazer um lugar aqui? Né? Moisés não disse isso. Faz um lugar aí, a gente vai morar no deserto. Não, nós vamos caminhar até a terra prometida. Não importa quanto tempo dure. Não importa o que nós vamos passar nesse deserto. Nós vamos chegar na terra prometida. Nós nessa vida, quando nós traímos o Senhor, Ele tirou por acaso o seu Espírito de nós? Aquele que recebeu o Espírito de Deus, quando peca, o Espírito fala assim, peraí, pecou, eu vou sair. Quando você se limpar, eu volto e entro de novo. Apesar que eu aprendi isso na minha juventude, pelos lugares que eu passei, pelo amor de Deus. É isso? Não. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que quando nós pecamos, quando nós pecamos contra Deus, nós levamos o Espírito. Nós tratamos este corpo como um corpo de meretriz. O Espírito está conosco. Que terrível. Que terror. E não é aquele pecadão que você acha que você tem. Não é aquele pecadão que você está pensando agora e fala assim, puxa vida, o dia que eu me livrar desse pecado, aí eu estou bem. Engano. Nós pecamos todos os dias, em todo momento. E isso não dá aval para a gente de não lutar contra esse pecado aí, esse pecadão que a gente acha que é grande. Não, nós devemos lutar tanto contra esse quanto os outros menorzinhos também, que nós achamos ser menores, né? A nossa vida é o deserto, mas não é o nosso lugar onde nós vamos ficar. Nós andamos e caminhamos, pecando? Sim, mas sendo santos. Amém? Na dualidade já, mas ainda não? Você já é santo? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus já é santo? Sim. Plenamente santo? Sim. Mas como eu posso ser plenamente santo e ainda pecar? É porque não sou eu que sou santo, é o Senhor que é santo em mim. Porque se dependesse de mim, o caminho era o inferno. Se dependesse das minhas atitudes, do meu poder, da minha força, o meu caminho era o inferno. Mas como é o Senhor quem faz, e toda a glória seja dada a Ele, toda a honra, majestade, poder e louvor é a Ele, porque é Ele quem não me perde. Eu não tenho o poder de me perder. Eu não tenho essa capacidade. Ah, não, mas aqueles que negam a Jesus e vão para o inferno, esse nunca foi. E a palavra de Deus diz isso claramente. Estiveram no meio de nós, mas nunca foram um de nós.
Jesus Cristo afirmou, eu nunca perdi nenhum daqueles que o Pai me deu. E ninguém pode ir até ele se o Pai não der. Sim? Espera aí, Jesus mentiu então. Porque se o Pai deu para Jesus, ele perdeu. Ah, não, ele era salvo, mas ele abriu mão da salvação. Não existe isso. Nós estamos no deserto, mas temos a plena fé de que Deus está conosco. Temos a plena confiança de que o Senhor está conosco. E assim como o povo lá errou, e eu posso ver hoje, levantaram ídolos. Ah, o meu filho, o filho que eu tanto desejo, a gravidez que eu não tenho. Mas eu vou buscar, eu vou insistir, eu vou isso, eu vou. Levantei um ídolo no meu coração. Ah, aquele emprego que eu tanto desejo. Me tornar um médico. Mas para me tornar um médico eu vou precisar estudar muito. Mas Deus entende. Eu vou estudar tudo que tem que estudar. Depois eu volto a estar com os meus irmãos em adoração a Deus. Isso não importa. O que importa é o que está aqui, ó. O que está aqui? O que a Bíblia fala do que está aqui? Que o coração é o quê? Enganoso, é mentiroso. Como eu posso confiar que o que está aqui é o bom? Não há nada mais mentiroso, nada, do que o coração do homem. Maldito o homem que confia no homem. Não é essa passagem bíblica? Não é o maldito eu que confio no Felipe, ou que eu confio no Fábio. Não é maldito eu que confio na minha esposa. Maldito eu que confio em mim mesmo, que acho que as decisões que eu tomo são boas. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Ei, não confia no seu coração, não. Seu coração é enganoso, assim como o meu. Não vai atrás do seu coração, não, porque o seu coração vai te levar para a destruição. Vai atrás do que Cristo ordena. Nós passamos pelo deserto, e por muito tempo, e se bobear, continuaremos sendo enganados pelo nosso coração. Mas a fé diz que, ainda que eu peque, lá nas cartas de João, ainda que eu peque, há um advogado que advoga em favor de mim. Aquele que diz que não peca é mentiroso, Deus não está nele. Aquele que diz que não comete pecado, se engana. Se engana-se a si próprio. E Deus também não está nele. Não confie no seu coração. Não deixe que o seu coração te direcione no deserto. Moisés, eu ia falar Moshe. Moisés, vocês mais velhos lembram do meme, né? Do Moshe, Eres Codó. Aí sempre que vai falar Moisés, vem a frase na cabeça. Moisés era a figura de quem no deserto? De Cristo. Opa! Nós andamos no deserto, sim? A nossa vida não é o deserto? Se Moisés era a figura do Cristo, hoje nós temos o Cristo. Então, quem eu obedeço? O povo se rebelava contra Moisés. Ah, Moisés está tardando para descer. Vamos viver a nossa vida. Cristo está tardando para me atender. Vou fazer do meu jeito. A Deus, o Cristo não está fazendo como eu quero, como eu desejo, como o meu coração deseja. Levanto um bezerrinho de ouro para adorar como eu desejo, como eu acho que é. Isso eu não estou falando que você vai fazer um bezerrinho de ouro na sua casa. Eu estou falando que no seu coração hoje, você levanta um bezerrinho de ouro. Novamente, trabalho, a família, o marido, a esposa. Ah, o dia que eu casar, aí tudo vai ser diferente. O dia que eu tiver a minha esposa, o dia que eu tiver o meu marido. Quem já é casado aí há bastante tempo, a gente conta agora ou depois? Ah, o dia que eu tiver a minha casinha. É um bom desejo? É. Se tornou um Deus no seu coração? Que terror! Deus vai deixar de mandar a nuvem no dia? Deus vai deixar de mandar a coluna de fogo à noite? Para aqueles que são seus? Não. Mas acredite, vai viver uma vida terrível. E sim, muitos salvos vivem uma vida terrível em vida. O nosso alvo final, esta vida, a gente acha que é muita coisa, a gente acha sempre que é...
não tem muito tempo, né? Tem uma frasinha que o pessoal fala assim, não, eu tenho muito tempo ainda para poder me dedicar 100% a Deus. Eu primeiro vou fazer as minhas coisas, depois eu faço o que tem que ser feito a Deus. Tem muito tempo ainda. Aí, por sua vez, a mesma pessoa, quando está fazendo as coisas erradas, fala assim, não, a vida é muito curta para se perder. Ou a vida é muito longa ou a vida é muito curta. Não dá para ser os dois. Na verdade é o seguinte, a vida é muito curta para eu não satisfazer os meus desejos. Mas a vida é muito longa para eu me santificar como o Senhor ordena. Olha que terror, olha que horrível. O batismo que eles receberam não foi o batismo da salvação. Até mesmo porque muitos morreram sem crer em Deus, sem esperar a terra prometida, porque o Senhor é quem estaria lá. Por causa da promessa de Deus. Muitos foram tragados e a terra engoliu, não é isso que a Bíblia afirma? Muitos morreram sem a salvação. O batismo que eles receberam ali não é o batismo hoje, na nossa representação do Espírito Santo. O batismo que eles receberam foi como se fosse um batismo nas águas. Oração. Tá bom. É como se fosse o batismo nas águas. Eles foram batizados e deixaram para trás a vida de escravidão, para trás a vida do Egito. E naquele momento eles deveriam buscar única e exclusivamente o Senhor que os havia livrado e tirado da escravidão do pecado. O batismo nas águas, que logo menos também faremos o batismo aqui na nossa igreja, o batismo nas águas é a profissão pública de fé. É você se posicionar e dizer assim, escuta, tudo o que está escrito nesse livro aqui, a respeito desse Deus, a respeito desse Cristo, o que está escrito aqui, eu quero viver, ainda que custe a minha vida. Eu quero viver o que está escrito aqui. E publicamente eu estou declarando isso. A minha vida a partir de agora é deste Senhor. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que eu diminua e Ele cresça. Que eu suma e Ele apareça. A partir de agora eu declaro para todos os que estão vendo, eu sigo e sirvo a este Deus. Esse é o batismo nas águas, o batismo, a pública profissão de fé. E a partir deste momento eu deixo a minha vida. Na verdade eu já deixei a minha vida para trás faz tempo, porque é o Espírito quem faz essa movimentação. Mas publicamente eu estou declarando, a minha vida passada é passada. Eu creio neste Deus. Este Deus se revelou a mim, porque o batismo nas águas, na verdade, é uma situação que biblicamente deve ocorrer depois de o Espírito ter se revelado. Porque não é no batismo nas águas que há a conversão. Só foi se batizar nas águas porque a conversão e o convencimento do Espírito já aconteceu. Amém? Deveria ser assim. Deveria ser assim. Mas, tristemente, em muitas situações nós vemos inclusive as pessoas sendo batizadas e é um momento lindo, sim. É um momento maravilhoso. Eu, pelo menos, eu quase nunca choro, vocês sabem disso, mas dia de batismo eu me esparramo de choro. Tem alguém aqui que quer se batizar? É lógico que vai ter alguém que está visitando e fala, poxa, eu quero. Porque a emoção fala alto. Vem cá, vamos batizar também. Está errado. O cara nem sabe o que é. Vou enfiar o cara seco e tirar o cara molhado. Faz um chuveiro, quem quer passa ali, ó. A pessoa precisa saber o significado do porquê. O povo que estava saindo ali do Egito sabia os porquês. Vocês são escravos, vocês são condenados à morte. O faraó persegue vocês e o que ele deseja é a morte. Qual que é a figura do faraó? Do diabo. Faz o seguinte, vai ter um cordeiro, o sangue dele derramado vai livrar vocês da morte. A morte vai ser vencida, vocês vão sair. Tá bom, quando aconteceu a saída, foi livre, agora passem pelo mar. Olha aí o significado. Eu não posso batizar, tem pessoas que falam assim, mas o eunuco, quando apareceu, ele estava estudando o livro, ele entendeu o que era, ele sabia o que era, ele não entendia profundamente, mas é isso que eu quero para a minha vida, é esse Deus que eu quero. Então o que me impede de ser batizado? Nada, não um momento de emoção. Ouvi dizer aí dos cristãos, eu quero ser batizado. Quando teve aquela morte dos cristãos coptas, alguns anos atrás,
né? E aí um cara viu, olhou e falou assim, mas por que eles estão indo para a morte? Não, porque eles creem em um Deus e eles não abrem mão deste Deus. Aí este cara que não foi batizado nas águas, que nunca havia ouvido a respeito do Evangelho, eles não estão chorando, não estão pedindo clemência, não. Cara, esse Deus é o Deus verdadeiro, eu quero esse Deus. Mas se você quiser o Deus deles, pode procurar na internet. Se você quer o Deus deles, você também vai para a morte. Eu vou, porque eu vou encontrar esse Deus. Você acha que por causa dele, ele despertou e falou, nossa, não, eu quero morrer sim com Deus. Não, o Senhor se revelou a ele. Ele só pôde tomar essa decisão porque o Espírito Santo de Deus estava nele. Pedro, Senhor, eu vou com o Senhor para a morte. Pode chamar. Ah, Pedro, aguenta uns dias aí só. Pouquinho. Ah, você é um deles, Pedro? Não. Mas você fala com um deles? Não. Eu vi você andar com eles? Não. Mas você estava com ele? Não. Não, ele é... Não. E observou de longe. Agora, quando o Espírito estava em Pedro, lá para a morte, vou. Historicamente, pendura de ponta cabeça, porque como meu Senhor, não. Eu não sou digno. Foi Pedro que teve a força? Foi Pedro que se sentiu cheio e agora sim, passei do nível Saiyajin para Super Saiyajin. E não vai dar tempo de eu passar para o nível, sei lá, não lembro agora qual que é o outro nível. Não, o Espírito estava nele, a força veio do Espírito. O nosso batismo nas águas não traz salvação, mas mostra a quem nós queremos servir, aquele que nós dedicamos a nossa vida. Agora, se eu passo pelas águas, mas eu não dedico a minha vida ao Senhor, eu não cumpro com a promessa que eu fiz no batismo, porque o batismo é isso, eu sigo esse Deus, eu sirvo esse Deus. Não era esse o povo que saiu liberto do deserto? Que saiu liberto do Egito? Por que você foi livre? Porque eu sirvo a esse Deus. Por que você não foi morto? Porque o sangue estava sobre a minha porta. Mas por que esse Deus não matou vocês? Porque eu estava protegido pelo sangue. E muitos no deserto morreram sem a salvação. Declararam com as suas bocas, mas não viviam o Evangelho. Não se entregaram completamente. Tiveram a revelação a respeito de quem era Deus? É claro que tiveram. Todos viram o agir de Deus. E não foi só no sangue. Foi em todas as situações que eles foram protegidos. Mas o sangue selou o livramento. Novamente, a nossa vida é o deserto. Como nós temos vivido essa vida? Como nós temos andado em relação ao Evangelho? Nós cremos que o sangue é quem liberta. Nós declaramos que é o sangue do Cordeiro quem liberta. Nós declaramos que o Cordeiro é o próprio Deus, não foi um animal. Nós sabemos que o que tira o nosso pecado é a morte do Cristo na cruz, sua ressurreição, onde tudo foi confirmado na morte, na cruz. A nossa dívida foi pregada na cruz. As nossas doenças foram levadas sobre ele. E a nossa doença aqui não quer dizer a gripe, ou a catarata, o ouvido entupido. Aqui é a doença que nos leva à morte. A morte foi vencida. A morte não domina mais sobre nossas vidas. Cristo foi maldito, ele se fez maldito, mesmo não sendo, em nosso lugar, porque ele levou sobre ele a nossa maldição, os nossos pecados. Quando nós descemos as águas e declaramos, a partir de agora é este Deus que eu quero servir, e nem a um outro. A partir de agora eu vou ter a minha vida no deserto, mas eu vou crer, assim como Moisés foi a figura de Cristo, e hoje nós temos o Cristo. O que ele ordenar eu obedeço. Para onde ele direcionar eu vou. Se 40 anos no deserto, se 80 anos, tantas pessoas viveram só 12, 8, 5. Tantas pessoas nasceram no deserto e morreram, assim como nós. 40 anos a sua vida, você já passou disso? 60, 80, 20?
tudo isso pela fé aconteceu. E tudo isso pela fé e somente pela fé nos indica como devemos agir, nos indica como devemos viver, nos indica como devemos andar neste deserto que é a nossa vida. Deus só vai te tirar do deserto o dia que Ele apagar a sua luz. A luzinha aí, quando eu digo, é o dia que Ele falar, chega, está na hora de vir para cá. O dia que Ele desligar a tomada, que o Betel apagar, este dia eu saí do deserto. Antes, jamais. O deserto não são situações na nossa vida. O deserto não são coisas. Nós vivemos no deserto. Nós vivemos no deserto. O Senhor é quem nos dirige. O Senhor é quem nos encaminha. Assim como Moisés era a figura de Cristo, novamente eu falo, hoje nós não temos figuras, nós temos o próprio Cristo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender e todas estas coisas a respeito da Tua palavra, que nós possamos absorver e viver para as nossas vidas, não caminhando mais, aguardando que um bezerro de ouro seja levantado, não, Senhor, achando que Cristo está demorando demais para nos atender, não achando, Senhor, que as coisas não acontecem, que as coisas não andam, não, Senhor, antes confiando no Cristo, que é o nosso Deus, aquele que está à frente de nós e que não nos abandona, apesar de sermos quem nós somos, apesar de agirmos como nós agimos. O Senhor sempre está lá. E não é por merecimento, porque assim como a Bíblia mesmo mostra o povo no Egito pecando, errando, se revoltando, se rebelando, reclamando com Deus. Qual é a diferença da gente hoje? Qual a diferença, Senhor? Quantas vezes nós não levantamos ídolos nos nossos corações? Quantas vezes nós não reclamamos ao Senhor? Ah, como a gente reclama, Jesus. Mas cuida de nós, é o Teu poder que nos mantém, Senhor. Direciona as nossas vidas, muda as nossas vidas, para que nós possamos nos manter firmes. Se não for ao Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mantenha-nos firmes, Senhor, até o dia em que entraremos pelas portas da terra prometida, pelas portas da Nova Jerusalém. O Senhor é quem nos dirige, o Senhor é quem nos encaminha, e nós Te seguimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Continuem orando, que ainda está quente, né? Ainda está quente. Nossos ares condicionados não estão funcionando todos, vocês sabem disso. Então, continuem em oração e se Deus assim tocar no seu coração, oferte um pouquinho mais para que a gente tenha dinheiro para poder consertar o que precisa. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor ao final do louvor, ao final do louvor aqui do fim do culto, nós daremos os nossos recados, tá bom? Então não vá embora sem antes tomar um cafezinho conosco, bater aquele papo, ter uma comunhão com os irmãos da fé. Tá? Então vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. 1, 2, 3? Quantas? Mais uma canção. E depois estamos dispensados na bênção do Senhor Jesus Cristo. E vamos aos nossos avisos ao final. Aleluia. Vamos ao Senhor.
sem ti, o mundo ao meu redor nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Eu posso ver que você não é feliz. Eu vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna. As nossas vozes, uma última vez. Só em Jesus. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Na quarta-feira, às 8h30, estamos de volta. Nosso culto, né? Nossa reunião de oração e ensino. Participe, nós temos avançado ali no texto de Romanos, tem sido maravilhoso. Nos sábados, às 6h30 da tarde, também estamos aqui, mais um culto ao Senhor, nosso estudo em 1 Timóteo, também temos avançado aí. Um culto dirigido pelos jovens e aberto a todos vocês, a toda a igreja. Amém? Programe-se, participe, você que nunca participou, tanto às quartas quanto aos sábados, participe, esteja conosco. Amém? Todos os domingos. Semana que vem, segundo domingo do mês, né? O que tem segundo domingo do mês, Juninho? Hã? É que o Juninho é um pouco tímido, pessoal, mas vai falar um pouco mais alto. Santa Ceia, Santa Ceia. Eu te amo, Juninho, você é um cara especial. Santa Ceia semana que vem, então.
segundo domingo do mês, não falte. Esteja conosco, um culto super especial. E lembrando, o que nós temos no dia 18, Rafael? Almoço, nosso almoço de confraternização e de final de ano. Inclusive, nós não celebramos aniversariantes no último domingo de novembro, porque a gente marcou para o dia 18. Então, com bastante antecedência nós avisamos, né? Você que sempre tem uma agenda cheia de compromissos aí, já se prepare, esteja aí reservada essa data para participar conosco. Amém? Glória a Jesus, o Beto já falou a respeito das ofertas, participe também financeiramente daquilo que o senhor está realizando, está trabalhando aqui. Amém, acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Algum recado? Não? Deus abençoe vocês, tome um café, converse com alguém, abrace alguém, abençoe a vida de alguém aí, tá bom? Bem lembrado, perdão, sempre esqueço dessa reunião, mas sempre tem uma mulher aqui, fervorosa, mulher de Deus, para nos lembrar disso. Às quintas-feiras, às 8h30, 8h30? 8h30 da noite, o estudo de Romanos também, com a Priscila. Participe, você mulher aí também, participe online, tá bom? Então é isso, irmãos, um grande abraço, um grande beijo e até quarta-feira. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Fala, Senhor.